Olá, galera, mais com vocês aí no meu canal, pedindo aí para quem está entrando, deixe aí um like, compartilhe os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, me ajudem aí a chegar em 1000 inscritos e fico feliz porque o canal está crescendo devagarinho, mas ele está crescendo. Hoje eu quero bater um papo com vocês aí em relação às nossas crianças, né? O nosso tema, um tema bem polêmico, não bata em seus filhos. Autoridade é diferente de autoritarismo. Não seja covarde. Seu filho é uma criança indefesa e com nem a metade do seu tamanho. Você é a pessoa mais forte dentro dessa situação. Imagine você cercado, rodeado por pessoas maiores e mais fortes que você. Qual é a sua sensação? Qual será a sua reação? Pense nisso. Nesse contexto, o que o seu filho pode fazer contra você para se defender? Nada. Absolutamente nada. Primeiro que você chegou de supetão, sem aquele bendito diálogo, né? E já chegou batendo, já chegou espancando. Da sua forma, do seu jeito, pais agressivos, mães agressivas, avós, tios, enfim, quem cuida de crianças, né? Na sua grande maioria, não tem o diálogo, não sabe conversar, não sabe sentar e conversar de igual para igual. Ampliação de dores. Então, você está lá na situação, pessoas maiores, mais fortes que você sabe que você vai apanhar, porque não tem como que você vai se defender, não tem. Você tem que ficar quieto, estático e imóvel para apanhar, e ficar quietinho para apanhar menos, porque quanto mais a criança chora, ou se ela não chora, muitas vezes não é pirraça, nós vamos falar sobre isso depois, por que tem crianças que apanham e não choram, né? E você vai ficar como ali? Naquele momento, naquela reação, que quando você foi pego de surpresa e você não tem como reagir. Qual vai ser a ampliação das suas dores? A criança sente duas dores ao apanhar. A física e a da alma. A da alma não tem cura. A confiança é perdida. A confiança que a criança tinha em você é totalmente perdida. Os pais que deveriam ser vistos, os pais, quando eu digo quem cuida dessas crianças, né? Porque hoje em dia as famílias não são constituídas mais de um pai e de mãe. Então, a mãe cuida, estou na loja, os clientes passam, a mãe cuida, o pai cuida, os avós, como eu disse. Então, essa confiança que a criança tem, com quem ela está sendo ali preservada, cuidada, quem deveria proteger, quem deveria cuidar, quem deveria orientar, está castigando, está batendo, espancando, palavras que não deveriam nunca ser ditas para uma criança, nem para um adulto, quanto mais para uma criança. Então a confiança ela é perdida. Os pais que deveriam ser vistos como as pessoas que dão segurança aos seus filhos, acabam por se tornar aqueles em que eles possuem mais medo de confiar. Tive que parar o vídeo, porque aqui é avenida, muito barulho. Seus filhos podem se tornar pessoas extremamente frágeis. A agressão física muitas vezes resulta na incapacidade da reação. Aí você pergunta, meu filho apanha na escola, meu filho apanha na rua, essa criança vai ser agredida moralmente, fisicamente, e vai ser uma criança que não vai ter atitude, não vai ter reação. Ele vai ficar ali parado porque ele pensa, ele foi criado, ele foi educado desta forma, de que quem tem poder, quem tem mais força, pode bater, pode espancar, e eu, como não sei me defender, eu tenho que apanhar, eu tenho que ficar ali, tenho que apanhar, eu tenho que dar minha cara a tapa, eu tenho que dar meu corpo, né, a essa agressão física, a essa falta de respeito, essa falta de amor, porque quem ama não precisa bater e espancar para educar. Quem ama busca outras formas para educar, para conscientizar essa criança, para que se torne um cidadão de bem, um cidadão diferente. Então, quem espanca é porque teve traumas também lá na infância. Traumas dolorosos que trazem agora.
né, na criação de seus filhos. Aí quando lá atrás essa criança está apanhando, ela diz: eu não vou ser igual meu pai, não vou ser igual minha mãe. E infelizmente ela cresce sem querer, ela cresce com os mesmos hábitos e costumes na questão da educação, usando e abusando do seu autoritarismo e não impondo a sua autoridade com limites, com regras. Então há uma diferença e nós vamos falar sobre isso. Como será durante o seu envelhecimento? Muitos pais envelhecendo e a gente vê muitos pais abandonados, velhos abandonados. Não estou justificando nada, gente. Mas o que essa criança levou para a sua juventude, ao ponto que ele chegou na sua maioridade, nos seus 30, 40 anos, 50 anos, e quando ele olha para trás e vê os seus pais ali velhos, às vezes indefesa, mas não foi indefeso, né? Ele sempre soube usar da brutalidade, da agressividade, da maldade, da perversidade para dizer que está corrigindo e educando o seu filho. Não é assim que se educa uma pessoa. Se fosse na base da paulada, da ignorância e dos tapas, o bandido não seria bandido. Nós sabemos muito bem disso. Quando seus filhos estiverem no controle e você for a pessoa indefesa que precisa de ajuda, tudo pode se inverter no relacionamento entre vocês. Nesse contexto, não poderá reclamar de seus filhos que os abandonarem durante a velhice, pois isso será o espelho das suas ações. Foi o que você deu. Então nós doamos aquilo que nós temos. Se eu tenho agressividade, brutalidade, se eu não tenho diálogo, se eu não sei conversar, é isso que eu tenho para oferecer para as pessoas. Aí eu pergunto, né, para aquela mãe agressiva que espanca seus filhos, porque ele faz uma coisinha errada e às vezes ele apanha sem saber por quê. Você agride o seu esposo também? Quando ele não lava a louça, quando ele não enxuga a louça, quando ele deixa de fazer um servicinho na casa para você, quando ele está indisposto, quando ele chega e não te dá nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, você vai para cima dele espancando ele também? É assim o relacionamento de vocês dentro dos seus lares? Não existe o diálogo, não existe a conversa? Seu esposo vai apanhar sem saber por quê? Você gostaria de apanhar do seu esposo sem saber por quê? Então, assim, essa pandemia fala-se só nas mulheres que estão sendo agredidas, né? Mas, infelizmente, eu vou falar por mim, quando você entra numa situação dessa para defender certas mulheres que estão apanhando de seu esposo, você passa por ruim. Porque quando você vai e tenta transmitir uma palavra de defesa, de ajuda e orientar essa mulher que está apanhando, que está sendo agredida, e tem homem que apanha também, gente, não é só mulher que apanha, não. Tem homem que apanha também. Tem homem que sofre literalmente como a mulher sofre também. E muitas crianças nessa pandemia sofrendo. É a lição de casa que não sabem fazer, o pai não sabe orientar, fica nervoso. Né? Nós vamos falar já do tapa na cara, do tapa no rosto, do tapa na face, a tremenda covardia dos pais, uma tremenda covardia dos adultos em relação a uma criança, é espancar uma criança no rosto, na cara. Então é complicado, gente. Assim lembrará com tristeza de quantas vezes fez com que seus filhos sentissem acuados, sozinhos e diante do mundo na sua velhice. Aí vai ser tarde demais, quando você for parar para refletir que seu filho não está ali te apoiando, não está ali te ajudando, e muitas das vezes porque ele apanhou tanto, sem saber os motivos, né? E você nunca conversou, nunca sentou para dialogar. Tem família que não conversa, não tem diálogo, já vai apanhando, já vai espancando, e assim cresce essa criança. Então, que tipo de cidadão você quer? Não espere do governo, não espere dos nossos governantes naquilo que você pode fazer na sua casa pelo seu filho, pelos seus filhos. Aquilo que você pode conduzir de maneira sábia, de maneira correta. E aí, o tapa na cara é uma demonstração de indignação extrema em relação a você e a criança. Ninguém quer merecer tanto desprezo, ser digno de tanta repulsa, e também dói, fere, marca a alma. Você foi marcado?
Você é uma pessoa marcada? Você foi ignorado, você foi espancado, você foi abandonado? Como foi a sua criação? É essa criação que você quer dar para os seus filhos? É assim que você quer educar os seus filhos? Ou você colocou os seus filhos no mundo para se tornar seus amigos, companheiros? Eu olho por aí, eu tenho tantas amigas que contam para mim, Raquel, nunca coloquei um dedo nos meus filhos. E hoje são mulheres e homens de bem. Trabalhadores, exemplares, super amigos. Você quer que seu filho confie em você? Faça com que seu filho confie em você primeiro. Passe confiança, passe amor, passe carinho. Cuidado com as palavras que você fala. As palavras têm poder, as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras elas registram, elas marcam profundamente a vida, a alma, o espírito da pessoa. Aquela pessoa está marcada. Se ela não for forte o suficiente para se levantar, para reagir e para dar aí uma virada, uma turbinada na sua vida, vai ser aí uma pessoa depressiva, compulsiva, uma pessoa triste, bipolar, uma pessoa sempre com problemas, que sempre vai trazer problemas para a sociedade, para ela, em primeiro lugar, e para aqueles que estão ao seu redor. Aquela pessoa amarga, aquela pessoa tóxica, né? Porque ela foi contaminada, a vida inteira dela ela foi contaminada. Aí você vem com agrados. Não adianta agradar o seu filho depois que você bateu, que você espancou. Ele não vai entender nada. Simplesmente ele vai pegar e pronto, acabou. Ah, mas meu filho não me respeita. Pare e pense. Quanto mais você bate, quanto mais você espanca, mais agressivo o seu filho fica, mais desobediente o seu filho fica. Aí você fala assim, nossa, mas eu bato tanto nesse menino. Eu educo esse menino, que educar para você é bater e espancar, e esse menino, essa menina não me obedece. Eu não consigo fazer com que meu filho preste atenção em mim. Algo está errado, mamãe. Algo está errado, papai. Vamos mudar a nossa forma de conduzir o nosso lar. Vamos mudar a nossa forma. Não vamos viver de passados, de rancores, de coisas que marcaram a nossa alma, que estão enraizadas, né? Vamos transbordar de amor. Vamos fazer aí desta geração uma nova geração. O escritor suavizou sua descrição ao dizer que esta agressão pode marcar fisicamente. Pode? Ela não pode, gente. Ela vai marcar, não só fisicamente. Não só fisicamente. Psicologicamente. Vai abalar o emocional. Não só pode marcar, como marca física e moralmente. Quem o recebe jamais esquece. E há casos em que mais dias, menos dias, o agredido devolve a agressão. Ainda que seja o filho agredindo, quando adolescentes ou adulto, pai ou mãe que um dia lhe bateu na cara. Há variação desta agressão, como jogar o conteúdo de um copo, de uma xícara no rosto, jogar uma toalha no rosto de uma criança, beliscar a criança, beliscar a orelha. Então o rosto, gente, não foi feito para isso. O seu rosto não foi feito para isso. O rosto da criança, muito menos, foi feito para isso. Você dá o que você tem. Ódio, devolve em ódio. Tem amor, devolve em amor. Que tipo de adulto você quer construir? Para que você teve seus filhos? Se você teve várias opções de não tê-los, foi para espancar? Foi para educar desta forma? O seu filho triste, aquela criança, eu tenho 30 anos de magistério, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia. Então nós víamos nas escolas tantos e tantos casos, criança que não tinha um sorriso no rosto, aquela criança bonita, expressiva, mas vivia triste. Saiba olhar o seu filho, saiba diagnosticar o que o seu filho tem. Então nós temos uma onda grande de suicídios entre os jovens, principalmente na faixa entre começa aí seus 14 e 15 anos, né? E os pais, não vem querer se vitimizar, não vem querer isso. Olha, não deixe para acontecer, para depois você se derramar em lágrimas de sangue e você ter as mãos culpadas pelo sangue derramado do seu filho.
Então pense, por que você colocou o seu filho no mundo? Né? Pense bem. Para seus filhos mudarem, você tem que mudar o seu tratamento também. Quando eu quero que alguém mude, eu tenho que mudar. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe era muito difícil de lidar com a minha mãe, muito geniosa. E eu ficava muito brava, entristecida, porque nós não tínhamos um diálogo, né? Sempre estávamos brigando. Então, a verdade, ela tem que ser dita. Sempre estávamos brigando. E eu não gostava daquilo, porque aquilo me fazia mal. E um dia eu estava no ponto de ônibus, e uma senhora bateu assim nas minhas costas, e simplesmente ela disse assim: para as pessoas mudarem, você tem que mudar, jovem. Aí eu comecei a mudar com a minha mãe. Eu fui buscar ajuda. Eu comecei a mudar, a conversar. Quando ela falava, eu ficava quieta, eu ouvia. Não porque ela era minha mãe, porque eu queria que ela fosse minha amiga. Eu queria sentar e conversar com a minha mãe. E Deus me deu 10 longos anos de boa amizade com a minha mãe. Depois disso, depois de 10 anos, minha mãe faleceu. Deus recolheu a minha mãe. Mas Deus permitiu que nós fôssemos amigas. Eu não queria só uma mãe. Eu queria uma amiga, né? Uma família com 7 irmãos, 7 homens. Só eu de mulher. E eu e minha mãe não éramos amigas. Brigávamos muito, muito. Por conta da pessoa ser geniosa, materialista, a ponto de brigar por um copo que quebrasse, por um suco que derramasse na toalha. Então é assim que você faz com seu filho? E eu olhava para dentro de mim e falava assim: eu não vou fazer isso, né? Mas aí já casei também velha, com meus 44 anos, e aí eu já optei por não ter filhos. Casei com um homem também com 3 filhos, 3 meninas. Então, assim, a gente também tem que ter consciência, ser sábia. Com 44 anos, com pressão alta, para que eu ia querer ter filhos? Mas eu tive tantos filhos que Deus me presenteou, os meus sobrinhos netos, tantos alunos que gostam de mim, que me respeitam, como mãe, como mulher, como ser humano, né? Então, assim, regue a sementinha que Deus te deu. Faça ela crescer e florescer de uma forma diferente. Não coloque nos seus filhos a sua angústia, a sua tristeza. E não espere do seu filho aquilo que você quer, né? Eduque seu filho, sua filha, para ser homem e mulher de bem. Não para que você projete nele os seus sonhos, as suas realizações. Ele não é você, você não é ele. A amizade entre pai e filho, mãe e filhos, é tudo. Tenha certeza, é tudo. Quando você conquistar o seu filho, quando você conquistar a sua filha, eu tenho certeza que eles irão mudar. Não deixe o seu filho crescer com esse sentimento ruim, de tristeza, de que você não gosta dele, de que você é inimigo. Não deixe o seu filho sofrer lá fora, fisicamente, o que ele sofre dentro de casa, porque ele está acostumado que ele tem que apanhar e apanhar na cara. E ele não sabe se defender, porque você não ensina o seu filho a se defender. Você está sempre acuando o seu filho, reprimindo o seu filho. Busque nos seus filhos o talento que ele tem, os dons que ele tem. Observe o seu filho, valorize o seu filho, valorize a maior joia, o maior tesouro que Deus te deu. Quantas mulheres choram para ser mãe, para ter filhos? E jovens, quantas mulheres jovens aí, né, nos seus 24, 25 anos de idade, que não podem ser mãe, chegaram aos 35 anos e aí sabe que cada vez será pior, cada vez será mais dificultoso engravidar. E você teve o privilégio de ser mãe. E quando eu falo mãe, eu não falo mãe na questão de gestação de 9 meses, só porque você gestou, você é mãe. Mãe que você adotou. Você adotou para quê essa criança? Esse sobrinho que você cuida, que você olha, que você tem como filho dentro da sua casa. De que forma que você cuida dele? De que forma que você orienta ele? É o mesmo amor que você dá para os seus filhos, para o seu sobrinho, para o priminho lá que você cuida, para aquela criança que você adotou? Então, vamos pensar bem, vamos ser sábios e vamos construir aí um país melhor, com seres humanos mais amorosos. Não depende do governo, não depende da escola, não depende do professor.
Certas atitudes, mudanças e reações dependem de você. E você dá o que você tem. Né? E você vai colher lá na frente aquilo que você plantou. Um grande beijo, fique com Deus. Depois eu venho aí com 10 dicas para você se tornar amigo, amiga dos seus filhos. Beijos, se inscreva no meu canal, que Deus abençoe, nos oriente e nos façam cidadãos de bem.